Olá, boa tarde, que alegria estar na sua companhia. Começando a partir de agora, programa Vida em Foco para todo o Brasil. Você que me acompanha das 22 capitais do estado, está comigo todos os dias, segunda a sexta-feira, faço companhia para você aqui, trazendo informações de diversas áreas, de muita utilidade para você. Por exemplo, hoje você vai conhecer talvez um termo que não seja muito familiar. Para mim não soa muito familiar, mas eu sei um pouco do que se trata e quero compartilhar mais com você da área da dermatologia. Nós vamos falar sobre a tricotilomania, já ouviu falar? Pois é, um impulso que algumas pessoas têm de arrancar pelos de várias áreas do corpo, né? A gente vai entender um pouco mais sobre isso, controle, como lidar com a doutora Águeda Maria Barreto, que é dermatologista e já está aqui com a gente. Também vamos falar aqui sobre um filme que está sendo muito comentado positivamente, filme de Super Mario Bros, que traz inclusive uma mensagem relacionada ao Evangelho. Olha que interessante isso que nós vamos aprender aqui hoje. Já já eu falo também com você sobre esse tema. E mais um tema muito interessante sobre finanças. Um casal que foi inspirado a iniciar um projeto de podcasts, inclusive baseado em uma mensagem super simples e inspirados pelo Papa Francisco. Tudo isso e muito mais para você a partir de agora. Programa A Vida em Foco no ar. Vamos falar então sobre a sua saúde, saúde dermatológica, envolve um pouco de psicologia aqui nesse termo, mas vamos aprender tricotilomania, falei certo? Tricotilomania é o nome correto, né? Deixa eu dar minhas boas bem-vindas aqui para minha primeira convidada. Deixa eu tentar falar o teu sobrenome, minha querida, esse bem especial aqui, doutora Águeda Maria Wendhausen Barreto. Wendhausen Barreto, seja muito bem-vinda. Por favor, direcione o microfone para sair bem a sua voz, porque o assunto é importante, né? A gente vai falar de um impulso. Certo. Queria que a senhora introduzisse o assunto. O que é essa doença? É um impulso? É algo mesmo mais relacionado à dermatologia, mais relacionado a emocional? O que tem aí por trás dessa tricotilomania? Boa tarde, Carol. Boa tarde. Então, vamos falar hoje de tricotilomania, que é uma doença que abrange as duas áreas, tanto da psicologia, da psiquiatria e da dermatologia. Porque é aquele paciente que tem um impulso incontrolável de arrancar os cabelos. E muitas vezes ele até come esses cabelos. Tá? Ele usa o pelo para se espetar e para comer também. E é inconsciente? Aí isso a pessoa percebe que ela está fazendo? Não é inconsciente. Ela geralmente está numa atividade assim, sedentária, vendo televisão, lendo um livro, conversando, e ela sente aquele impulso, aquela vontade de puxar os cabelos. E não é inconsciente. Depois vem uma sensação de alívio, porque ela conseguiu o que ela queria. Sim. E depois uma sensação de frustração, que ela acaba tendo vergonha pelo que ela causou a ela mesma, e ficam aquelas áreas, então, sem pelos, no couro cabeludo, ou no corpo, ou no cílio, ou na sobrancelha. Pode ser qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo. Então, isso leva então, a uma frustração, né? Piorando o quadro psicológico da pessoa. Porque geralmente ela faz isso como se fosse para descarregar, né? Como uma ansiedade, mais ou menos? Uma ansiedade, isso, para aliviar aquela ansiedade. E depois ela vê o que ela causou a ela, né? E muitas vezes também, como eu já falei, ela engole, que é a tricotilofagia, né? Que daí acaba afetando os outros órgãos, né? Outros órgãos, porque vai para o estômago, forma aquela bola. Sim. E o estômago não tem enzima para digerir a queratina do pelo. Olha só. E o que acontece? Aquilo fica parado no estômago e muitas vezes tem que recorrer à cirurgia. Nossa, que grave. Causar problemas nutricionais, né? Porque está ocupando aquela área gástrica e o paciente pode chegar até a morte. Nossa. Então, claro, se for um caso muito grave, né? Tá, vamos pensar então, como que diagnostica isso? A pessoa, ela sabe que ela tem esse impulso. Você deu algumas etapas, né, de consciência muito grande. A pessoa sente aquela necessidade, um alívio, depois uma culpa. Então, se ela tem essa culpa,
talvez ela esteja mais apta a procurar uma ajuda. Mas e até chegar nesse ponto, quando, sei lá, quando está no início, né? Imagino que isso teve uma origem de alguma forma, né? A pessoa não nasceu com isso. Sim, geralmente começa na adolescência. Ah. Né? Por algum problema psicológico que a pessoa vem enfrentando. Ou um mal-estar familiar, às vezes alcoolismo na casa, às vezes um abuso. Então pode indicar algo bem grave. Sim, algo que está levando o paciente a ter aquela ansiedade, até um quadro de depressão. E eu já tive pacientes que foram ao consultório se queixando daquela roda sem pelos no couro cabeludo e que eu diagnostiquei tricotilomania. Você conseguiu diagnosticar de ver a marca. Mas o paciente nega. Tá? Às vezes é levado pela mãe e a mãe às vezes nem sabe, né, que o filho faz aquilo. E assim, por trás daquilo tem um problema muito sério. Né? Eu já tive 2 pacientes que sofreram abuso sexual em casa e ela não podia contar porque a mãe não aceitava e estava com aquele problema sem resolver. E ainda... E aí ela fazia a tricotilomania, era a maneira dela descarregar. Sim, né? Meu Deus. Então, fica difícil, às vezes, fazer o diagnóstico se a criança nega, né? Sim. Mas tem características locais na pele, né? Na região, por exemplo, do couro cabeludo, que a gente encontra pelos em diversos estágios. Pelos pequenininhos, pelos maiores. Aquilo leva a pensar em tricotilomania. Porque quando é uma doença, por exemplo, alopecia areata, toda a superfície da placa é lisa, sem pelo nenhum. E na tricotilomania tem diversos estágios. Então você consegue identificar pela característica daquele local ali. Isso. E daí, às vezes, essas minhas pacientes, foi muito difícil eu chegar a descobrir o porquê ela fazia aquilo. Mas conseguiu ajudar. Consegui ajudar e encaminhar para o psicólogo, né? Que legal. Nossa, muito bom. Eu nunca tinha entrado nessa área, né, em que se cruza o especialista da área da dermatologia ajudando nessa área bem psicológica. Que bom isso, né? Porque acaba abrindo, digamos, mais uma porta para ajudar essas pessoas. Sim. E na dermatologia nós temos várias doenças com um fundamento psicológico. Tem outras também. Que a gente tem que interagir com o psiquiatra ou com o psicólogo. Nossa, que bom, que bom. Tem outras doenças. Tá, então eu estou entendendo, a gente está partindo já um pouco além do diagnóstico, falando já do tratamento. Então, seria talvez essa parceria com o psiquiatra. E da parte da dermatologia, tem algo que se faça, que se utilize para amenizar, enfim, talvez até uma barreira que se cria? Não sei como que é feito isso. Você diz na placa? No próprio tratamento. Quer dizer, tem lá tem uma ferida ali, né? Vou chamar. Sim. Primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Se tem um fungo, né? Aí... Que pode acontecer também junto. Isso. Não junto, mas eles podem, pelo arrancamento, fazer uma contaminação bacteriana. Aí faz uma foliculite. E até ficar uma depilação definitiva ali. Pode ficar. Olha só. Então, o que a gente faz, né, se tiver essa foliculite ali, essa infecção, é tratar com antibiótico, né? Tanto tópico quanto sistêmico. E encaminhar o paciente, né, para frente, para o psicólogo. E tem também produtos, hoje em dia, que estimulam o crescimento do cabelo no local. Então a gente manda aplicar, mas vai acompanhando o paciente. Né? Porque o psicólogo precisa do nosso feedback. Sim. Nossa, que importante esse trabalho, né? Muito bom. E as áreas mais comuns, você mencionou o couro cabeludo, que cílios, é onde dá para perceber. Isso. Mas, por exemplo, se a pessoa não vai, já acontece dela não ir para o couro cabeludo e ficar ali no locais mais discretos, talvez? Cílio, sobrancelha. E dá para perceber também? Perna. Braço. Olha só. Sim. E consegue ver tudo? Consegue. A gente consegue, examinando o local, a gente vê os diferentes tipos de pelos, né? Nossa. Eles se regeneram depois ou não? Depende de quanto foi arrancado, né? Se tiver uma infecção, né? Porque às vezes a pessoa faz o procedimento ali de arrancar com a mão suja, ela leva uma bactéria, pode perder definitivamente o pelo. Nossa. Tem que ficar atento, né? E o trabalho interdisciplinar é muito importante. 40% dos pacientes
desenvolvem o hábito de engolir os fios. Você falou disso, né? Sim. 40% é bem alto, né? E que vai daí falar até da tem um nome que é tricobenzoar. Benzoar? Que é essa bola que fica no estômago. Nossa. Que pode levar a E daí morte. tem outros problemas, né? Talvez tenha uma gastrite envolvida, enfim. Com certeza. Perda de peso inesperada. Claro, tudo isso junto. também são sinais. Claro. Eu gosto de falar dos sinais aqui, porque às vezes, igual você falou, você trouxe aqui um caso que é bem crítico, né? Um problema que está dentro da família, quer dizer, a própria família que era para estar ajudando não está sendo a causadora do problema. Às vezes a pessoa de fora vai ver, né? Sim. Professor vai notar, né? Professor tem um olho clínico para isso, tá lá na escola. E hoje em dia amigos. o bullying também na escola é um grande causador desses problemas psicológicos. É mesmo, isso pode causar também. Com certeza. Olha só. Tem que buscar a causa, né? Que bom. É mais adolescência que você falou que geralmente acontece. Pode ir para a fase adulta? Pode. Criança pode. não. Criança não. Criança já é mais difícil, né? Né? Só se a criança está sofrendo uma pressão muito grande. Tá. Mas como eu sou dermatologista de adultos, né? Você vê atendo da adolescência para frente, Sim. eu sempre verifiquei isso em paciente adolescente, adulto jovem. Sim. É difícil você ver num adulto, porque esse já foi até acompanhado pelo psiquiatra, né? Tem casos que a gente vê, mas assim, já vem do psiquiatra pra gente. Entendi, daí vem o caminho contrário às vezes. Muito bom, parabéns, viu, pelo teu trabalho. Muito obrigada. Bom, que legal. E vou deixar teu contato aparecendo ali também pro pessoal lá da clínica. Muito obrigado. Certo. Muito tá obrigada. Bom? Obrigada a você. Eu quero fazer um convite especial agora que você já está por dentro de poder ajudar mais pessoas através dessa conversa aqui. Que tal você cuidar de você, da tua área espiritual? Porque nós vamos sair em peregrinação este ano para conhecer a vida de Santa Dulce dos Pobres, essa mulher que se doou plenamente para os mais pobres, os mais necessitados, aqueles que estavam à margem, adoentados, que ninguém tinha coragem de chegar, de tocar. Esta mulher pegava. Uma entrega, assim, muito bonita para a obra de Deus. Nós vamos mergulhar na vida de Santa Dulce dos Pobres e conhecer a parte católica de Salvador, que eu sei que ela é conhecida pelas belas praias, por festas. Eu quero conhecer junto com você o lado católico. Vamos junto? 19 de junho, 24, estamos de volta. O telefone está aí para você. Pegue mais informações e se programe. Nós estamos com as últimas vagas, então, por favor, 41 999650377. A gente faz um intervalo agora e na volta eu falo sobre essa reflexão do filme Super Mario Bros. Para você entender qual a ligação que há entre o filme e o Evangelho. Eu volto já. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco e dessa vez a gente vai entrar um pouquinho no mundo do cinema. Tem um filme que está recebendo vários comentários positivos, que é o Super Mario Bros. E que existe uma ligação de mensagem com o Evangelho. Então, antes de eu dar aqui as boas-vindas para o meu segundo convidado, que é o padre Tiago Felipe Polonha, está aqui com a gente, eu quero convidar você a assistir um trechinho desse trailer para a gente introduzir aqui. Vamos lá. Não sei se me conhece, mas eu vou dominar o mundo. Puxa! Mas tem um probleminha. Um humano com um bigode que nem o seu. Acha que eu conheço todo humano de bigode que usa uma roupa igual a minha e um boné com a primeira letra do nome? Conheço não! O Bowser tá chegando. Juntos, nós vamos deter esse monstro. Como? Olha pra gente! Nós somos fofinhos! Deixa comigo, sem problema. Bom, você acompanhou aí um trechinho do trailer, então deixa eu oficialmente dar as boas-vindas. Padre, seja bem-vindo. Padre Tiago Felipe Polonha, arquidiocese aqui de Curitiba, Nossa Senhora da Visitação, né? Seja muito bem-vindo. Faz trabalho com jovens ou não, padre?
Eu trabalhei durante 7 anos na missão no Mato Grosso, né? Lá eu trabalhava com os jovens, meu trabalho principal era com eles. Que legal. Agora aqui na Arquidiocese só com os jovens da paróquia mesmo. Ótimo. Começando agora. Muito bom, que bom. Sim. Seja bem-vindo. Bom, aqui eu queria entender, né? Eu gosto quando a gente tem uma opção que mexe com os jovens, adultos no geral, né? Esse filme aí do Super Mario Bros. E vendo tantas críticas positivas, né? Queria que você desse aí onde que é que forma essa conexão, essa mensagem? Onde que está aí o evangelho dentro desse filme, padre? Então, no geral, eu gosto muito de buscar alguma coisa que fale de Jesus Cristo nas coisas do dia a dia, né? Eu acho que Jesus usava parábolas falando do dia a dia, falando de coisas que eles viviam na época para nos explicar o reino. Certo. E por que não, então, um filme também a gente ter uma mensagem, né? E esse filme específico do Super Mario, pra gente, minha geração que cresceu no videogame, lutando, passando de fase, crescendo cada vez mais, eu acho que é uma mensagem que é para nossa vida isso. Você vê o esforço, a luta dele para conseguir chegar até lá. Um progresso, uma evolução assim, espiritual, você diz. Isso. O videogame é isso, né? Você começa do mais fácil, vai evoluindo, chegando no mais difícil. E a nossa vida também é assim. Sim, interessante. E o principal no filme que ele mostra é que o Mario não estava sozinho. Tem uma hora que a princesa pergunta quem que é ele. Fala, não, ele não é importante. Não era importante, mas ele tinha algo que tinha importância na vida dele, que podia ser usado para o bem, né? Então... Sim, que interessante, né? Você está falando, e eu estou pensando um pouco aqui até da história de Santa Teresa, do Menino Jesus, né? Que Santa Teresa, que viveu antes de ser freira, né? Antes de ser irmã, ela viveu muito dentro da casa dela, protegida pelos pais, né? Uma espécie de bolha. Quantos pais hoje protegem os filhos, né? E ela viveu essa super proteção, mas ela já tinha uma vida de muita intimidade com Deus. E ela tinha medo de sair na rua, né? Tem um episódio que ela tem medo de sair na rua e perder a pureza que ela tinha. E a grande descoberta dela foi que para quem é puro, tudo que é visto é puro, para quem tem a pureza, né? Você está trazendo um pouco disso. Olhar para algo, você pegou o que conversa com muitos jovens, né? A parte dos videogames. Sim. Uma coisa comum, uma coisa, vou chamar aqui do ordinário, do dia a dia. E colocar um olhar da fé em cima, né? Acho que isso é maravilhoso. Sim, e eu gosto de falar muito, e falo isso muito na igreja, é isso que Jesus fez. Quando ele fala, o reino do céu é como o homem que joga semente na terra. O reino do céu é como o homem que cuida das ovelhas. O reino do céu é a mulher que abre a casa a procurar uma moeda que está perdida. O reino do céu é a mulher que coloca a farinha na massa até que tudo fique fermentado. Então, tudo muito do corriqueiro, no dia a dia, né? sim. Tudo no dia a dia. E eu acho que nós, igreja, muitas vezes focamos muito nas leis, nas regras, a gente esquece da vivência do dia a dia. Sim. Que a fé tem que ser vivida no dia a dia, tem que ser vivida nessas coisas. Muito legal. Então, como eu gosto muito de filme e sou padre, eu procuro, em cada filme que eu vejo, tentar ver uma mensagem. O que aquilo me ajuda a crescer como padre, como cristão também. Nossa, que exemplo, padre. Parabéns. Obrigado. Qualquer filme, não precisa ser um filme pensado em divulgar o cristianismo. Não, qualquer filme você pega, qual é a mensagem que eu vou tirar aqui? Sim. Que legal. Porque eu acho que é isso. E infelizmente nossa igreja é muito atrasada nessa parte de cinema, né? Então, tudo que é feito, João Paulo II dizia, em 97, ele fez uma carta aos artistas, falando que todo tipo de arte é uma manifestação divina. Deus foi o artista que criou o mundo e contemplou tudo que ele fez. E quando nós temos uma arte, nós também contemplamos isso, também participamos da graça divina. Então, por mais que o foco não seja uma mensagem cristã, mas existe um pouquinho de Deus em cada coisa que a gente faz. Com certeza. Ainda mais vindo dele essa mensagem, né? E ele fez parte do teatro, né? Ele tinha isso muito forte nele, tinha os jovens. Você se inspira nele? Sim, com certeza. Com certeza, foi um grande né? exemplo para todos nós. Um grande exemplo, né? Com certeza. Que bom. Bom, então eu sei também que você falou dessa questão do superar obstáculos no dia a dia, que a gente começa ali na juventude e vai ficando cada vez mais difícil, porém também nós crescemos, né? E você falou da questão do apoio. Como que você vê
a importância hoje que poderia ser familiar, mas pode ser a família que a gente adota, né? Amigos, comunidade, enfim. Dentro do seu trabalho, como identificar essas pessoas ali como uma fase da vida, já que gosta de pensar nisso, padre, como uma fase da vida de selecionar essas pessoas que vão estar juntos nessa passada de fase, né, para chegar no local onde se quer chegar mesmo. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência de vida. Ótimo. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 3 anos. Nossa. Fui criado com meu pai, com os meus avós. Quando eu terminei o seminário, eu fui para a missão no Mato Grosso. Quantos anos você tinha no seminário? Com quantos anos você foi? Eu entrei com 18. Com 18. Isso. Daí no último ano de seminário, eu fui para a missão em 2015, para o Mato Grosso. E daí, ao longo desse tempo, eu perdi minha avó, meu avô, meu pai, né? Nossa. Então, eu acho que o apoio de amigos é muito importante. Porque lá no Mato Grosso, mesmo quando eu estava com os meus avós ainda, com meu pai, eu estava a 2.000 quilômetros dele. Eu passava Natal com a família que eu descobri lá, passava Páscoa, passava aniversário, passava as festas importantes com pessoas que se tornaram famílias. E acho que não tem assim, eu escolhi, não fui eu que escolhi, é as pessoas que Deus coloca. Eu acho que a gente com o coração aberto vai descobrindo que existem pessoas boas ao nosso lado. E existem pessoas que a gente pode fazer se tornar boas também, né? Eu acho que nosso exemplo pode ajudar muito a gente a estar aberto a descobrir outras pessoas, outros lugares, sempre outras tem ação pessoas. De Deus, né? Porque se a pessoa é boa, ela já é boa para você, para te ajudar. E se ela não é, ela pode se transformar. Santa Teresa de Calcutá dizia isso, né? Que as pessoas boas merecem o nosso amor, as pessoas más precisam do nosso amor, mais do que merecer, né? Quantas inspirações em Madre Teresa, São João Paulo II, que bom, padre. Mas o senhor é bem novinho, né? Tô falando senhor aqui em respeito ao clésima dele, mas é bem novinho, né? Eu já tenho 7 anos de padre. Já tem 7 anos de padre. 34 de idade. Mas que bom que tá com os jovens. Sim. Que bom, a gente precisa disso. Que bom, muito obrigada, viu? Obrigado por trazer uma visão tão nova a respeito de coisas tão comuns. Isso é muito importante. Tua missão é grande, padre. Deus abençoe, viu? Amém. Que bom. Bom demais poder. Faça teu convite. Eu sei que aqui a gente fala para o Brasil inteiro, tá? Mas pode falar da tua paróquia aqui em Curitiba, né? Paróquia lá de Nossa Senhora da Visitação, fica no Boqueirão. Quer passar o horário que se encontra com os jovens? Quer fazer o convite? Fica à vontade. Agradeço então a oportunidade. Nós estamos inclusive nesse mês de maio em festa, dia 31, festa da Visitação de Nossa Senhora. Então já faço o convite para quem quiser participar junto com a gente. Como eu falei na paróquia, nós não temos a maior paróquia, mais famosa, com maior quantidade de pessoas, mas é assim, como Jesus falou, é no dia a dia que a gente encontra o reino de Deus. E nós temos as missas todo sábado, às 18 horas, um horário bom para quem gosta de sair à noite, pode participar da missa, sair depois. Nosso grupo de jovens funciona às 16 os jovens, 18 a missa. E todo domingo lá na paróquia Nossa Senhora da Visitação, a missa às 9 e às 19. Muito bom, muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Deus abençoe tua missão, padre. Obrigado. E olha, falando em coisas simples do dia a dia, de que a gente pode tirar grandes, digamos, vitórias. Olha essa história aqui que partiu de uma fruta, tudo bem, meio exótica, mas uma simples fruta, pitaia, não sei se você conhece, ela dá em um cacto e ela é bem colorida. Mas tudo bem, é uma fruta. Uma mulher que quis tirar o extraordinário da vida dela, se curou da depressão, ficou até conhecida como rainha da pitaia. Quero compartilhar com você. Quem vê a Vivian toda ativa nas redes sociais e na vida, não imagina que há 4 anos ela estava em depressão. Mãe de 5 filhos, encontrou na pitaia, essa fruta tão colorida e diferente, um novo sentido para viver. O contato mais direto com a natureza contribuiu para restabelecer a saúde. Desse sonho, assim, desse encanto com a fruta, eu imaginei assim, dá para fazer muita coisa, porque é uma fruta muito linda, né? Então a gente começou a fazer receitinhas, incluir elas, eu comecei a criar algumas também e foi dando certo. Aí a gente começou a postar e foi dando certo e hoje é essa alegria aí.
E aos poucos ela foi desbravando a culinária e começou a produzir diversos pratos saborosos com essa especiaria. Mas a motivação dentro de casa foi crescendo tanto que decidiu compartilhar essas delícias nas redes sociais para mais e mais pessoas. Quando eu comecei a postar, eu tinha muita vergonha, assim, não me relacionava com as pessoas, como eu ficava muito trancada em casa, então acabava que não tinha amigos, né? Ficava bem quietinha mesmo. E eu comecei a postar, falei, poxa, uma fruta tão linda, a alegria que eu estava sentindo eu queria dividir. Aí foi onde que eu comecei a mostrar, né, o desenvolvimento da fruta e o pessoal foi gostando. Gostaram tanto que a página foi crescendo e hoje já tem mais de 50 mil seguidores. E até o nome de seu usuário foi mudado pelos fãs, que a batizaram de Rainha da Pitaia. E fala sério, não é por menos. Olha, eu já tô aqui com o meu pão de pitaia, com geleia de pitaia, vou experimentar, mas essa mesa toda colorida que vocês estão vendo não é exclusividade só para nossa equipe aqui. Enquanto eu como um pedacinho, Vivian, me conta, tem outras pessoas que vêm saborear as suas delícias aqui, né? Isso. As crianças, principalmente, né? Eles falam assim, tia, eu quero participar do lanchinho da tarde. Então, todo mês a gente reúne uma galerinha aqui e enche essa mesa aqui e a gente faz os lanchinhos para elas e é muito legal. Como que é receber essa turminha? É muito bom, né? O coração enche de alegria, né? Como a gente já é mãe de 5 e tem bastante filho, então a gente tem aquele medo de um dia ser sozinho, né? Então acho que eu nunca vou ficar sozinha, sempre vai estar cheio de criança em volta. E olha, tá uma delícia o pão, eu acho que as crianças devem adorar vir aqui na sua casa. É verdade, eles gostam, eles contam, né, para os pais. Às vezes os pais chegam junto, mas não ficam, né? Falam, não, vou deixar eles aqui. Aí eles contam, daí os pais contam, né? Eles chegam aqui, eles falam de você o tempo todo. Mas hoje não é a vez das crianças, eu vou saborear ainda mais todas essas delícias aqui. Além de bonita, a pitaia também traz muitos benefícios à saúde. Podemos dar destaques para algumas vitaminas que encontramos na pitaia, como vitaminas do complexo B, a B1, a B2, a B3, a vitamina C, a vitamina E e minerais muito importantes como o cálcio, o ferro, o fósforo e o potássio. E também ela é riquíssima em fitoquímicos que vão ter uma ação aí antioxidante e anti-inflamatória. Ela é uma fruta indicada para portadores de diabetes. A pitaia é baixíssima, apesar dela ser doce, ter um sabor doce, ela é baixíssima em açúcar. E 100 gramas de pitaia tem apenas 35 quilocalorias. Para o futuro, a rainha da pitaia não se imagina longe do universo que a fruta lhe dá. Tem já uma coisa assim que faz parte da minha vida. Não sei se existiria eu sem as pitaias, né? Essa energia aí, eu espero, assim, até o fim da minha vida, a gente andar lado a lado aí. E no próximo bloco a gente fala de mais transformações que surgiram a partir de inspirações, só que dessa vez na área financeira. E você vai conhecer esse projeto de podcasts que está transformando muitas pessoas. Eu volto já. De volta com você de todo o Brasil no programa A Vida em Foco e já volto com uma pergunta sobre finanças para você. Já imaginou você começar a fazer algumas mudanças na área financeira apenas escutando podcasts? Ou seja, no teu carro, no teu caminho para o trabalho, ali no teu fone, no teu caminho. Pois veja, esse casal decidiu escutar uma inspiração que foi dada pelo próprio Papa Francisco e abriu esse canal de finanças com esse projeto de podcast. Compartilhe com você. Toda semana é assim. Ana e Augusto transformam o escritório de casa num estúdio. Preparam material, conectam o microfone e pronto. É só começar. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Você está aqui no seu espaço de finanças e espiritualidade, o Educação Financeira para a Vida.
Há 2 anos, eles desenvolveram o podcast Educação Financeira para a Vida, fruto de um chamado do Papa Francisco para realmar a economia. O casal juntou as formações. Ela é economista, ele teólogo, a fim de levar até os ouvintes dicas de finanças com uma linguagem acessível, partindo dos princípios da doutrina social e espiritual da Igreja. Quando eu fiz as minhas pesquisas lá da graduação e depois no mestrado, sempre pesquisei educação financeira e procurava alguma maneira de retribuir as pesquisas, porque eu fiz pesquisas com jovens católicos durante, enfim, a faculdade e depois o mestrado. E não sabia exatamente como. E foi aí que, conversando com o Augusto, quando a gente se conheceu, encontramos aí essa união entre as finanças e a espiritualidade, unindo os nossos conhecimentos, tendo também um projeto em comum, que é algo muito legal, fortalece muito o nosso relacionamento, assim, a nossa vocação, né? E isso se tornou um apostolado, uma missão do casal, né? Vamos dizer assim, um testemunho profético diante da igreja e da sociedade, uma contribuição que nós fazemos de coração aberto, né? Retribuindo às pessoas aquilo que a gente acredita, né? Que as finanças devem estar a serviço da vida. O Brasil é o 3º país que mais ouve podcast no mundo, com 30 milhões de ouvintes. O podcast Educação Financeira para a Vida contribui nessa estatística. Com mais de 150 episódios, já conta com 17 mil reproduções, com ouvintes em 42 países, em 5 continentes diferentes. Além de você aprender com eles, né, algumas atitudes de sustentabilidade, de uma vivência econômica de forma madura, também tem sempre a questão de uma palavra do Evangelho, uma reflexão bíblica. Então, o que permeia, né, realmente é onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, é um projeto assim que vai além da religião, mas é do bem-estar social, sempre com aquela mensagem por trás. Toda vida que eu escuto, que eu me aproximo desse projeto, o principal ensinamento que fica é esse: a centralidade do dinheiro não como um fim, mas como um meio para atingir a vida plena. E em setembro, o casal viaja para a Itália, juntos com mais de 1.000 jovens de diversos lugares do mundo, para participar do evento mundial Economia de Francisco, com a presença do Papa. A nossa expectativa para a viagem tá, assim, sem palavras. Estamos muito ansiosos, muito felizes ao mesmo tempo, trabalhando bastante com muita coisa que a gente quer levar pronto para trocar experiência com as pessoas e nos preparando também nosso planejamento, né, financeiro. A gente vai poder testemunhar novas economias surgindo e depois trazer esse anúncio de coisas novas que podem vir aqui para a nossa região, para o Brasil e também para o Paraná. E olha que a inspiração não vem apenas dentro dessa área de finanças, não. Essa família que eu vou compartilhar agora com você fez ali uma mudança na área da agricultura, mas acabou também criando dentro da própria casa uma espécie de fábrica que faz as delícias a partir desta agricultura e tudo de forma sustentável. Acompanhe comigo. Uma agrofloresta no quintal de casa. Há 14 anos, quando chegou na propriedade, seu João decidiu que usaria uma forma de cultivo diferente da tradicional, onde, além de garantir a renda da família, ele pudesse cuidar do meio ambiente. O homem vem ao longo do tempo, modificando o meio ambiente através do seu trabalho e através da maneira que ele trabalha também. Então, a gente sempre teve essa vontade de trabalhar de uma maneira diferente, que é, em vez de saturar o meio ambiente, é apoiar o meio ambiente a se recuperar. O sítio fica no município de Apucarana, região noroeste do Paraná. A área de cultivo é de 1 alqueire. Aqui, ele produz de tudo um pouco. Há uma variedade de árvores frutíferas, além de legumes. A integração das culturas traz a vantagem da otimização do espaço. Além disso, ele não usa nenhum tipo de defensivo químico, o que garante produtos saudáveis e com mais qualidade. Outra grande vantagem é a proteção do solo, que se torna naturalmente rico e nutritivo. A gente procurou fazer esse mix, essa diversidade de cultura devido à maneira de trabalhar no meio ambiente, para a questão do ambiente ficar com diferentes espécies, E nessa maneira de cultivar as diferentes espécies, a gente está ajudando o meio ambiente, que é um controle, E uma ajuda, uma interação entre uma planta e outra.
E daí os insetos, né? E o bioma, assim, de maneira geral, consegue se inteirar e a gente acaba se levando em vantagem que eles não prejudicam tanta gente, né? Outra estratégia para aproveitar melhor tudo o que é cultivado na terra é o processamento. Desde que a gente veio para cá, a gente tinha essa ideia, né, de agregar valor nos produtos, né? Não só produzir, né, produto de qualidade, mas também agregar valor. Então, daí tudo que a gente produz, né, de fruta, de legumes, assim, a gente procura processar, porque você processando, a gente agrega valor àquilo que a gente produz, né? E é na cozinha, construída especialmente para isso, que tudo se transforma. A esposa de seu João, Dona Claudineia, comanda os trabalhos. A produção é diária. Ela usa as polpas congeladas para fazer geleias, compotas e muitas outras receitas. Quando é época das frutas, o que eu faço? Eu retiro as frutas, né, higienizo, congelo. Ela vai para o congelamento, então, tipo assim, a minha preocupação é, se eu não tenho naquele período, então eu retiro de lá e congelo. Então eu trabalho com congelamento. Por quê? Ele não danifica o gosto da fruta, a fruta vai ficar o mesmo sabor, não vai mudar em nada. Então, até a próxima colheita, no caso, né, a amora, o figo, tudo, então é o congelamento. A produção é tanta que eles montaram até uma lojinha na frente de casa. Mas as vendas também acontecem na Feira do Produtor de Apucarana e em exposições. Já são 10 anos produzindo essas delícias. Algumas são receitas próprias e todas levam um ingrediente especial, que tem sido o motivo do sucesso. Tudo que você for fazer é como se fosse fazer para você. Então, o teu próximo é como se fosse você. Então, desde a colheita lá, a gente traz para cá e a gente vai tudo assim. Tudo que a gente vai fazendo ali é com amor. O amor em primeiro lugar, amor e família. Já que nós estamos na área da agricultura, vamos dar uma olhada um pouco para essa parte do trabalho com frutas cítricas que é tão abundante no nosso Brasil. Vamos lá. O trabalho no campo faz parte da história da família Santander. São pelo menos 30 anos produzindo alimento e levando saúde ao consumidor. Em 2 propriedades que ficam no município de Nova Esperança, na região noroeste do Paraná, eles têm uma produção diversificada. Só de abacaxi são 25 mil pés que já estão começando a produzir. Também tem tomate em cultivo protegido, mandioca destinada à indústria e um belo parreiral de uva. Mas o carro-chefe mesmo é a produção de citros. A gente tem a laranja folha murcha, tem a pera rio, pera cravo, tem laranja lima, tem poncã, tem mexerica, tem limão, tem um pouquinho de tudo. Ao todo, são 9 mil pés de frutas cítricas que são vendidas em feiras em Maringá e em Nova Esperança. Uma atividade que requer dedicação e cuidados para garantir a qualidade. A gente planta, a gente colhe, né, com carinho, né, e leva lá com cuidado, né, para não bater, para não machucar, né, as frutas, no caso. Então, para a gente é uma maravilha isso aí. A gente levar, no caso, as frutas bem conservadas, né. Um dos desafios na produção de citros é o controle de pragas e doenças. Por isso, Lucas, que é engenheiro agrônomo, está sempre por perto para fazer o controle. Falando na parte de doenças, é o greening, né? Acho que é o grande desafio, né? Ele, quando detectado no pomar, essa planta tem que ser erradicada. Ele causa o definhamento da planta. A planta está ali sadia, começa um galho ali a amarelar e ele vai definhando a planta toda. E aí essa planta doente, se ela continuar no pomar, o psilídeo ele pode ali sugar ali aquela planta e vai transmitindo esse problema para outras do lado, né? Mesmo com os desafios, os produtores estão otimistas com a produção. É que, diferente do ano passado, as condições climáticas estão mais favoráveis. O ano passado foi complicado por causa do clima, né? Foi um ano muito seco, muito ruim de chuva, né? Também teve geada, que também prejudicou. E esse ano, graças a Deus, está chovendo bem regularmente, né? Então, uma questão de florada, segura florada, né? Então dá uma produção boa. Então, esse ano a gente está bem otimista. Com o clima ajudando e os produtores trabalhando com empenho, a diversificação em pequenas propriedades se mostra cada vez mais uma alternativa viável na agricultura familiar. É por isso que a família Santander está feliz com os resultados. O serviço nosso, assim, é bem complicado, é bem difícil, né? Principalmente do meu pai e da minha mãe, que está todo dia aqui no sítio,
mas sempre é feito com muito carinho para poder levar um alimento lá de boa qualidade para os consumidores. A gente tem que estar sempre ali em cima olhando, né, cuidando com amor, com carinho, porque a planta tem que ser assim. Se não tiver carinho com ela também não funciona, tem que cuidar bem cuidado, né? Lembrando que esse programa fica disponível para você no YouTube, para você poder compartilhar, comentar, ver de novo tudo que você já viu aqui das entrevistas, YouTube TV Evangelizar Oficial. E eu encontro você no nosso próximo programa, então fique com Deus, se cuide e continue na nossa programação. Beijo para você.